Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que nos traz um presente hoje. Uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, já esteve aqui no programa. O pai dela foi o precursor de tudo isso que está aí. Se não fosse ele, o Brasil estaria envolvido ainda num mar de corrupção, num mar de lamas, que já é sem precedentes na história, mas teríamos uma folha corrida continuada aí de corruptores e de corruptos. Eu acho que graças a ele foi o pontapé inicial para estancar estes problemas todos que vive o nosso país. E quem traz esse presente é o meu caro amigo deputado Maurício Zedrick. Prazer tê-lo aqui, Maurício. Prazer, Paulo, retornar ainda mais com essa presença ilustre aqui. Então anuncia. Mas com muito prazer que a gente traz novamente aqui. Tu já foi iniciado em programas de televisão? Ela para mim, Paulo, tem sido a nossa eterna presidente, porque construiu a coragem e a audácia do PTB poder ter candidaturas majoritárias ao longo desse país. E é com muito prazer que eu apresento a nossa deputada federal, Cristiane Brasil, que tem revolucionado o Congresso com posições firmes e com uma atitude correta para desvendar aquilo que o brasileiro mais quer, que é transparência, ética, moralidade e princípios que a gente tem que resgatar. Associando isso ao trabalhismo, associando isso às nossas marcas, que estão impressas na história do nosso país. Muito bem. Maravilha. E a gente não quer desvincular também do teu pai, tu deve ter orgulho dele, deputado. Claro que sim. Uma grande personalidade aí. Muito embora ele tenha reconhecido uma falha, né? E pagou por ela, né? Mas ele nos livrou de coisas muito piores, né? Se não fosse ele, todo o resto não aconteceria. Bom, quero te agradecer. Vai pra casa, Zé. Quem não esquece disso? Desperta em mim os instintos mais primitivos. Isso. Bom, quero agradecer a audiência de vocês, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, Paulo, de estar aqui. Um prazer conhecê-lo, doutor Paulo, também, quer dizer, facilita muito a nossa vida aqui para lembrar dos nomes, dois Paulos juntos, né? É verdade. Tranquilo. Sim. E meu amigo, meu chapa, meu parceiro de partido, de vida política, que é o Maurício, que é não tão jovem assim, né? A gente está ficando jovem há mais tempo também. É verdade. Acabou comigo agora, né? Acabou comigo também. Porque a gente agora já está com maturidade para assumir outras posturas, tá? Nem vem no executivo, em outros cargos de majoritária. A gente está na hora de fazer essa virada aí. Isso é uma coisa muito legal, Paulo, referente ao Roberto, que ele reconheceu todos os erros, que, enfim, a história impôs a trajetória de vida política dele. Em nenhum momento ele deixou manchar a bandeira trabalhista. Ele se licenciou, se afastou, e mais, quando ele foi cumprir a pena devida, ele disse que a partir do indulto, a partir de cumprido todas as suas responsabilidades, ele precisava fazer uma reconciliação com a história do seu mandato, mas, sobretudo, uma reconciliação com o país. E hoje a caminhada dele é extremamente rígida e fiscalizatória com relação a todos os desmandos que acontecem no governo federal. Porque a gente começou a vida lá na minha Cachoeira do Sul, entendendo que aquele que entregasse o companheiro era um dedo duro, né? E ele escapou de tudo isso sem ter feito uma delação premiada, fez tudo de livre, espontânea vontade, se submeteu às penas e à lei, né, pelo que fez. Hoje, obviamente, legalmente redimido, né? Mas ele não dedurou ninguém, essa é a grande verdade. Não dedurou ninguém, ensinou isso pra gente, falou que dedo duro é feio, moralmente inaceitável você dedurar um parceiro, um amigo. Mas ele fala uma coisa que o Maurício me lembrou, que é muito importante também, com relação ao erro que ele cometeu. Ele diz que quem pagou pelo erro que cometeu, como ele pagou, tem muito mais responsabilidade e não vai querer nunca mais cometer erros. É verdade. Pode ter certeza que viveu a experiência do cárcere como ele viveu, e eu acompanhei, não é desejável. Né? E doente, com câncer, com o chinelinho de dedo, a bermuda azul, a camiseta branca, tendo que responder
6 vezes por dia o nome, né? E dentre outras coisas que a gente sabe do cárcere, que acho que não vale a pena comentar, porque claro, ele já passou. Já passou. Coisas boas, novas, ele está aí na perspectiva de vir candidato novamente ao mandato de federal por São Paulo. E a vida que segue, é para frente que se anda e vamos rumo ao futuro. Pois é, e rumo a esse futuro, qual é o seu futuro? O meu O que a senhora está futuro. traçando para o futuro? Eu como... Candidatura à presidência da República? Não, por enquanto não. Por enquanto, não. hein? Por enquanto não. Aí não é o plano. O plano é hoje me reeleger, né? Pré-candidata a deputada federal, porque a gente também não pode falar que é candidato, porque não está na época. Aí sabe como é que são essas coisas. Sou pré-candidata ao ano que vem concorrer ao novo mandato, porque entendo que eu posso ainda ser muito útil para a política e para os brasileiros e para o Brasil. E aí, Paulo, já na próxima eleição de 2020, assim como o Maurício, nós vamos colocar nossos nomes já para ocupar cargos no Executivo. Nós já temos experiência suficiente para assumirmos prefeituras de peso como Porto Alegre, Rio de Janeiro, e fazer um trabalho diferenciado, mostrando que a gente tem preparo, técnica e que somos bons administradores públicos para todos os nossos munícipes. Que maravilha. E a questão nacional hoje, de que forma ela impacta no PTB? Porque o PTB hoje, nesta convivência com o poder central, ele tomou posições sérias com referência a Dilma e com o Michel Temer, mais ou menos a mesma coisa. Como é que isso está impactando dentro do partido, dos seus correligionários federais? Quando eu virei presidente nacional, fui a primeira presidente nacional a vocalizar essa ruptura que já não tinha o PTB, já não era alinhado ao PT, mas naquele momento foi a primeira presidente de partido e mulher a vocalizar a ruptura com um governo que mentiu para se reeleger. Para mim foi inaceitável passar por um momento em que você precisasse fazer uma maquiagem fiscal para se reeleger, contando mentira para as pessoas, pegando dinheiro público de um bolso para pagar uma conta e tirando do outro. Está errado, não pode, a gente não está mais no momento em que se possa admitir pedaladas fiscais para justificar uma perpetuação no poder. E fora que, na boa, até hoje eu não acredito, Paulo, não acredito naquela vitória da Dilma com o Toffoli trancado com técnicos e ninguém entrava numa sala de apuração eleitoral, que até 8h20 da noite dava vitória para o Aécio Neves e, de repente, começou a dar... Mas aí a senhora olha a opção que nós tínhamos, Dilma ou Aécio. O tempo passou e revelou quem eram ou quem são os dois, né? O Aécio foi uma das coisas mais catastróficas que aconteceram na política brasileira, né? Isso aí, ele voltar para o Senado, eu acho um dos grandes crimes que a justiça cometeu com a sociedade. As pessoas votaram nele, não sabiam, né? Mas depois de saber aquilo que foi aquela gravação, ela, para mim, traduz... Eu, particularmente, tenho entendimento de que ele vai responder na justiça sobre as acusações que estão sendo feitas a ele, né? Com relação a essas gravações, com relação ao posicionamento favorável ou não a essa questão da denúncia contra o presidente Michel Temer, eu tenho um entendimento de que nós não podemos fragilizar a instituição Presidência da República. Não tem como... Nem ele tem esse direito de fragilizar. É que ele fragilizou. Ele quem? Ele próprio, o presidente da República. Não, até... Ele, a pessoa, Michel Temer, fragilizou a instituição Presidência da República. Não, eu concordo que ele tenha sido, digamos assim, inocente de receber um investigado, que ele sabia que estava sendo investigado. Então não pode ser presidente da República? Mas é uma pessoa que... desse porte? Ele... recebeu um empresário, o maior empresário do ramo de venda de proteína do mundo, que ele já conhecia na casa dele. O Temer é um ingênuo. Não. É a primeira vez que eu ouço. Não, ele foi ingênuo de chegar e não achar que ele estava gravando. Só isso. O resto todo não tem ingenuidade nenhuma. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode dizer do Temer, mas
Mas ele foi. Ele é um ingênuo. Eu digo a vocês que Eu poderia dizer ele coisa foi. mais forte, nós poderíamos dizer. Mas... Ele foi bobo de acreditar que o Joesley, ele foi avisado, que foi o pior, que ele estava sendo investigado, que era para não receber. Segundo o presidente Temer, ele ficou um mês fugindo do Joesley, um mês sem atender telefone, várias pessoas, inclusive o senhor Rodrigo Maia, várias vezes falou, passou o telefone do Joesley para o presidente, para ele falar, e o presidente não falou. Um dia à noite, ele ligou, e aí o presidente fez aquela desgraça mesmo, de atendê-lo em casa sem a agenda marcada, enfim, foi uma desgraça. Agora, atendo-se à parte jurídica, porque eu acho que a gente ainda tem um Código Penal, se eu não me engano. Ou, se eu não me engano, a gente também tem uma Constituição, que tudo bem, ela é interpretada pelo Supremo hoje ao sabor do entendimento. Ética também ainda temos. Né? Ética, né? Ética tem que ter temos, também. mas a gente tem um sistema penal, que não pode ser rasgado. Então, você pega uma prova obtida de forma ilegal, não estou entrando em mérito. Eu não sei se o Temer ele é inocente ou culpado com relação ao que está sendo imputado a ele, mas, desculpa, não pode se rasgar um ordenamento jurídico para justificar o injustificável. Nós temos um presidente. O presidente tem prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro significa que ele tem que ser, antes de ser investigado, o Supremo Tribunal Federal tem que autorizar a investigação contra ele. Vamos anunciar o nosso outro debatedor? Vamos, chegou. O Tiago Dimer, que é nosso colega, jornalista da SECOM do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Diretor. Perdão. Acaba de anunciar ele. Não, teria. Ele já quer começar a brigar comigo já. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Boa tarde a todos. Que caixa é essa? Não é de dólar, né? Não, que Quantos dólares cabe nessa caixinha? A caixa A do Rocha Loures deu o quê? 500 mil dólares? 500 mil, mas eu acho que não era dólar. Aqui cabe bastante solidariedade, Paulo Sérgio, isso com certeza. Quer que eu te dê agora o convite ou mais tarde? Não, pode me entregar, mas diz o que posso é te entregar? Bom, deixa eu te entregar então, pode ser? Pode. E aí, entregando para ti, entrego para todos na Pampa, todos convidados aqui também na bancada, que é um evento muito importante de solidariedade que a gente está trazendo. Esse aqui, o doutor Orgulho me representa, tá? Tricotaço. Não, mas... Tricotaço solidário. Mas, Paulo Sérgio, com certeza tu não deve saber tricotar, é isso? Por isso? Eu só sei fazer tricoteira aqui do programa. Certo. Mas esse é o tricô do bem, Paulo Sérgio. Esse é o do bem. Abre aí para mostrar pro pessoal. Porque essa é uma ideia, tá, que a gente teve lá no Governo do Estado para promover ainda mais a campanha do agasalho. A gente vai ter uma oficina de tricô com 10 tricoteiras da Casa do Artesão, lá na beira do Guaíba, perto da pista de skate, lá no domingo. Então, tu pode ir para lá para aprender o tricô do bem, né? A fazer o tricô do bem. E a gente vai estar distribuindo novelos de lã, agulhas, né? Tudo para que as pessoas possam fazer lá no local, né? As mantas, as toucas, e tudo doado aí pelo Cindy Lojas. Vamos ter shows também. Deputado. Ele é tão jeitoso. Ele é tão quer que jeitoso ajuda ele, caixa, por gentileza, ajuda. Você vê que o tricotaço dele não vai funcionar. Olha aí, o vermelho aí, galera. Só podia ser vermelho, tu entregando aqui. Aí tem Foi ganhar de 2-0, o convitinho do tricotaço, tô fazendo aqui pro Thiago. Que maravilha, parabéns, deputado, hein? E viu, Paulo Sérgio, bastou pessoal? O Inter ganhar de 2-0, já eu trouxe linha, é linha que chama, né? É linha, agulha. A gente vai ter shows lá bacanas, com Guri de Uruguaiana, Elton Saldanha, DJ Karine Larré, Helsinki, Mano Changes, tudo doado, tudo sem cachê, sem custo nenhum de verba pública. Eu acho que isso que é importante, tudo através de parceria. E a gente está aí aproveitando e fazendo propaganda também aqui da campanha do agasalho, né, com a ajuda de vocês.
Paulo, pedi uma foto aqui da Vânia, ó. Não, mas para a solidariedade eu tenho certeza que... Todo mundo faz essa foto, né? É, claro. Para ajudar as pessoas. Até a tricô faz. Eu prefiro crochê, mas tudo bem. Ponto cruz? Sendo por uma causa nobre, pode ser tricô. A gente sabe que o frio deu né? A senhora não está pegando frio aqui, né? Escapou aí por uma semana. Você tem noção que eu vim para sentir frio? A previsão era para pegar frio na serra. Todo mundo vem para E agora, sentir frio. Mas até o final de agosto o frio vai voltar. E a gente sempre precisa, as pessoas sempre precisam aí, o assunto a gente brinca aqui, né? Mas o assunto é sério, a gente sabe que tem muita gente que precisa, que passa frio, muita gente aí que em função das cheias também acaba perdendo tudo, né? Material de limpeza, cobertores, alimentos não perecíveis também. Então e é uma questão de humanidade, né? Nós tivemos recentemente aqui uma pessoa que morreu por causa do frio em Porto Alegre. Exatamente. Então, é hora de nós olharmos nosso guarda-roupa, inclusive. Tem lá na Assembleia uma urna para receber agasalhos, o governo do Estado também pode recolher, tantas instituições que ajudam, e vocacionar isso. O espírito de solidariedade do gaúcho tem que estar presente na hora que as pessoas mais precisam. Olha, eu quero dizer o seguinte, a deputada chega no programa, começa, olha, tá vendo aqui? Não para de entrar o WhatsApp, o e-mail, tá vendo? Olha que é uma loucura, já vi temerista, chamando de temerista e tudo. Não sou temerista, não. Vou explicar uma coisa para vocês. Se aparecer um outro quadro com uma outra denúncia com provas diferentes dessa, eu mudo de opinião, não tem problema não. Não estou defendendo o Temer, estou defendendo a presidência da República. Desculpe lhe perguntar, a senhora teve alguma emenda parlamentar? Não lhe ofereceram nada? Não. Nada? Não. Nada? Não. Mas ofereceram lá na Câmara, a rodo? Não. Para os deputados não ofereceram? Eu não sei, para os deputados eu não sei. Eu sei que... Passou de 100 milhões para 1 bilhão e 800 de emendas parlamentares. Quando isso? Agora, nesse período de negociação dos votos. Mas isso é um orçamento obrigatório. Isso aí está acontecendo o tempo todo. E outra, hein? Tem muita emenda da oposição sendo paga também. Muita. Muito deputado da oposição que já teve muito mais emenda paga do que eu, tá? Como diria na minha terra, Tiago, isso é para despistar. Nem vem. Despiste, é para despiste isso aí. Mas faz parte do jogo, né? Como é que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu ampliar o seu mandato? Todos nós sabemos, né? É o jogo da política, infelizmente tem essas coisas também. Paulo Sérgio, os políticos são todos salvadores da pátria, até assumirem o poder aí mostram a verdadeira cara do poder. Ricardo Paim. Discordo dele, claro, sempre. Imagina que eu vou ficar querendo ser salvado. Nem eu quero, nem o Maurício quer salvar pátria nenhuma. A gente quer o seguinte, fazer nossa parte. A gente quer o seguinte, modificar o que tiver que modificar, se a gente ficar no legislativo. Se for no executivo, a gente quer fazer uma administração focada nos princípios administrativos e mostrando que a gente é bom administrador. Eu jamais vou aceitar, por exemplo, que a gente volte a ter um salvador da pátria presidindo o país, ou uma mãe dos pobres, cara, porque só deu ruim. Só deu problema. Então, assim, eu acho que a nova política, a nova representação política, ela tem que fugir dessas coisas, né, do abraço, coitadinho, não. Eu quero te mostrar como é que eu faço no dia a dia, quais são minhas propostas, quais são as leis que eu quero aprovar. Quem é essa pessoa? O resto é essa. Eu. Ele. Olha, ora, gostei. Gostei se a gente faz algo não se achar que pode fazer, né? Tem que largar. Eu acho que a população já está cansada de, principalmente, hipocrisia, né? Hipocrisia e demagogia, principalmente na política e na vida. Porque a gente tem que ser realista, e é isso também que o governo do Estado aqui vem fazendo há 2 anos e meio, sendo realista. O que acontece nas finanças públicas a gente precisa colocar para fora. É claro que a gente precisa avançar muito, mas a política está mudando, o Estado está mudando e precisa mudar ainda para melhor. E mais do que isso, Tiago, as pessoas querem resultados do seu representante. Hoje a gente vê muitas vezes candidatos que se conceituam com um belo discurso, com grandes ideias, mas não dizem como fazer e de onde tirar o recurso. E a maior frustração que tem é quando assume o papel, não sabe por onde começar, e aí faz a ortodoxia tradicional. Corta de um serviço, corta da população, corta isso e corta aquilo. Isso está errado. Tanto é a preocupação que nós tivemos aqui em Porto Alegre, e a Cristiane está vocacionando isso dentro do partido, é para que nós tenhamos política de resultado. Aqui na Prefeitura, quando nós disputamos, nós dizíamos como fazer, da onde o recurso sairia e que forma nós teríamos um novo enfrentamento para o problema. Porque nós, muitas vezes, vemos a ortodoxia tradicional enxugando gelo e não combatendo a causa. A saúde é um caso muito especial.
Cada dólar investido em prevenção, de acordo com o OMS, tu tem uma economia de 4 dólares na reação. Então é muito mais inteligente nós podermos promover essa integração da cidade com a saúde, porque isso vai ter economia. E esses são os pecados que o país tem cometido. Não só na educação, na saúde, no esporte, social, no comportamento social, no trato habitacional. Agora, ele coloca uma questão que é muito importante, que é essa da transparência. Eu até aproveito a oportunidade... Não, eu não falei em transparência. Eu falei em hipocrisia e demagogia. Foi isso que eu falei. Mas, mas tudo bem, eu já sei. Já está prevendo. Tu está antecipando a paulada. Já conheço. Não, essa é nova. Essa é nova. Mas eu também alertei, trazer umas 3 ou 4 novas cada vez que a gente se encontrar. Essa é nova, essa é do IP, não é da maquiagem, da Secretaria de Saúde e tal, tudo aquilo, enganar a população, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar outra coisa. Nós tentamos, por todos os caminhos, até por ofício, protocolado e tal, saber o seguinte: o IP nos últimos 6 anos, e aí inclui o seu governo também, aumentou a sua arrecadação em 57%. Nem um centavo foi repassado aos médicos. Os médicos, nesse momento, estão pagando para poder atender um paciente do IP. E para algum lugar foi esse dinheiro. E nós perguntamos se é dinheiro do servidor público do Estado. Né? A lei formalmente proíbe, esse dinheiro tem que ir para o FAS, para o Fundo de Assistência à Saúde. Não pode ir para o Caixa Único do Estado. Onde é que foi esse dinheiro? Eu queria botar um anúncio no jornal e perguntar assim: senhor governador, esse dinheiro que aconteceu, o gato comeu? Uma pergunta de escolha múltipla. Não sei. Sei, mas não digo. Qual é a resposta do governador? Então, no próximo programa, te convido a vir aqui e dizer assim: esses 57% de aumento que teve a arrecadação do IP, para onde é que eles foram? Em algum lugar sem problema. Eu, inclusive, até vou pedir que o Paulo Sérgio até pode me antecipar as pautas do presidente. Não, sempre, porque é importante, viu, Paulo Sérgio, me antecipar as pautas, porque tudo a gente tem uma resposta, entendeu? Tudo a gente tem uma resposta. Inclusive, a gente acha que podia trazer aqui o presidente do IP, o Tomar Vivian, que está promovendo lá ações importantes de reestruturação, né, de especialização do IP, né, e isso logo vai ser divulgado. Porque é importante. Um dos melhores presidentes que o IP teve foi o Tomás Vivian, e vai ser novamente. É sempre importante a gente esclarecer para a população. Eu vou receber ele lá no sindicato a semana que vem para almoçar comigo. Não, então com certeza o senhor pode fazer essa pergunta a ele, sem problema nenhum. E o Otomar Vivian, se tem uma pessoa que não é responsável... Exatamente, já economizou no anúncio. Se é uma pessoa que não pode ser responsabilizada por isso, é o Otomar Vivian, que não estava nisso. Não, mas ele com certeza tem a resposta, né? De certo por isso que ele entrou. De certo por isso o outro saiu. De certo. É uma pergunta que nós vivemos um país da... E sabe o que é mais incrível? Nós vivemos um país das ilações. Esse sujeito, que não conseguiu dizer onde é que estava o dinheiro, foi convidado pelo nosso prefeito para ser secretário dele. Eu entendo que o partido, a política, tem suas injunções, às vezes tem que engolir coisa e tal, mas pegar esta pessoa e botar no seu secretariado... Paulo Sérgio, boa tarde. Parem com isso. Esbofeteia o funcionário público. Parem com isso de dizer que o Temer é ingênuo. Estão de brincadeira. Ingênuo é quem dá o nome de quem vai pegar a propina. O José da Tristeza. José da Tristeza? Tá triste. É o bairro Tristeza aqui em Porto Alegre. Tem um bairro aqui, Tristeza. Que já teve um movimento para mudar de nome. Em Guaíba tem um bairro chamado Alegria. Antigamente se perguntava o que existe entre a alegria e a tristeza. É o Rio Guaíba. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Mas não adianta convencer um brisolista igual ao Paulo Sérgio, até o doutor Argolo. Não votei no Temer. Deputada Cristiane. Nem eu. Parabéns. Ela está dizendo, está lhe dando os parabéns. Não, ela está dizendo que não adianta a senhora tentar nos convencer. Não, porque não é impossível. Nós somos brisolistas. Tá ótimo. Não, eu sou pragmático. Essa que é a grande verdade. Eu não acredito em Papai Noel, não acredito. Eu acredito em Papai Noel. Cegonha. Eu acredito só no que não, eu não estou dizendo que a senhora acredita, eu estou dizendo que eu não acredito. Não tem como. Eu não acredito. Agora, o Joesley chega altas horas
com codinômio, sei lá, entrar pela porta dos fundos e ir para o porão para ser recebido, só esse fato nos Estados Unidos derrubaria presidente. Mas no Brasil o rito é outro. É outro. Né? Você não pode gravar um presidente com uma prova ilegal, apresentar isso e achar que porque você foi um grande santo, esse Joesley, o santinho do pau oco, né? Que ele vai conseguir mudar a lei e derrubar um presidente. Muda, arranja outra prova, arranja outras evidências. Eu não estou aqui dizendo que o Temer é santo, eu só estou dizendo... O Rocha Loures foi seu colega. Esse aqui, mais ou menos, não tive muita pouco tempo, mas que impressão a senhora tinha dele? Rapaz rico. Cara, educadíssimo. Rico. Educadíssimo. No rico eu não sei. Não, sim, a família dele é muito rica. Mas é muito bem vestido, muito educado, muito polido. Não tive convivência com ele, não. Fica difícil fazer a defesa do PT. Conforme notícias que circulam hoje nos jornais, foi preso o ex-presidente do Banco do Brasil e ex-presidente da Petrobras. Funcionário de carreira no banco. E isso aí que todo mundo defende. Não tem que botar profissionais. Todo esse esquema da Petrobras, ele aconteceu com profissionais da Petrobras, engenheiros da Petrobras. Com a conivência. Não, com a conivência, não, com a ação efetiva deles. Ação de corrupção. Ação efetiva deles. Ação de corrupção. Né? Então, ali era funcionário de carreira com político e com empresários fornecedores da Petrobras. Sim. Foi esse todo o esquema. Como foi lá também aquelas denúncias do Mensalão, do Banco do Brasil e do próprio BNDES, que até hoje ninguém fala nada, dentre tantas outras denúncias que ainda precisam de apuração no país. A verdade é que o PT montou um esquema para roubar em todos os lugares, tá? E montou o esquema dos 5 partidos que o apoiam, que está aí, todos os 5 partidos enrolados. Todos os dirigentes enrolados, deputado, senador enrolado pra caramba de 5 partidos. 5 empreiteiras, eram 5 empresas de farmácia e por aí afora. E esse esqueminha atrasou o Brasil no mínimo 10 anos para frente. A gente vai sofrer as consequências desse desmando do PT no Brasil pelos próximos 10, 15 anos. Né? E os municípios hoje não têm dinheiro. Não é isso? Os estados estão quebrados, né? E a União, a única abstração central que ainda concentra a maior arrecadação de impostos do país. Exatamente. Né? Não há espaço para o Pacto Federativo. Temos que discutir. Parabéns pela presença da deputada Cristiane. O que me entristece, deputado, é que o Meirelles vai aumentar mais impostos. O Congresso, somos contra. Tomara que fique ao lado do povo, Fernando Santos. Se vocês dependerem do PTB, pode ter certeza que de nós nunca mais tem aumento de imposto nesse país. E essa postura que a gente está tendo aqui na Assembleia também. É estatutário do partido. Somos contra aumento de imposto. Aliás, somos a favor de diminuição de imposto. Em especial, Paulo e Cris, nós todo ano fazemos uma triste homenagem ao impostômetro. Em 2017, 153 dias do brasileiro são trabalhados para pagar impostos, que não voltam na condição de serviços, na contraprestação para a segurança, para a saúde, para as vias com melhoramento Pelo contrário, o retorno é negativo. Completamente. O dinheiro tem que ficar no município, que é onde as pessoas moram, onde as pessoas botam. Por que não se vence, deputado, o corporativismo e se cria o IVA, por exemplo, desafogando as empresas da superestrutura tributária que tem que ter? Porque a pauta no Congresso está parada por conta dessas denúncias políticas. A gente tem que fazer o Brasil andar. O Brasil não pode mais ficar esperando o Procurador-Geral da República querer derrubar o Presidente da República. Porque ele quer sair por cima. Pelo amor de Deus, está tarde para o Janot sair, ele está atrasando. O que ele está fazendo com o Brasil é criminoso, na minha opinião. Não acredito nesse sistema político e votarei num candidato com pulso firme para acabar com a bagunça. E parece que a deputada tem pulso firme, Marcelo Portes de Canoas. É isso? Tem pulso firme? Dama de ferro? Bastante. Ainda sou boa de karatê, só para você saber. Te mete. Tá vendo? Por isso que eu só provoco ele. Aliás, mas quer saber a pauta do próximo programa? Olha só o que está sendo feito de forma irregular no teu governo. Vai ser só por aí. O Sérgio Sveiter, aliás, também. Ele é faixa preta, né? O Tarcísio Peron de Gauchão, aqui lá do interior do Rio Grande. Foi brincar com o homem e se lascou, né? Mas você viu, por um acaso, o Zé Carlos Aleluia respondendo pelo Peronde ao Sérgio Sveiter? Não, eu queria ver o Peronde respondendo. Gaúcho não leva desaforo para casa. Eu não vi o Peronde responder. Claro. Mas o Aleluia falou
fiz as palavras dele minhas, porque ele disse que o Sérgio foi agressivo e foi... As palavras dele de dizer que estava tendo uma compra de votos ali ofendeu a todos os colegas dele. Então, ele errou, tá, o Sérgio Ziveiter, e ainda se colocou, que sou o único judeu aqui, como se tivesse alguém que fizesse algum tipo de preconceito contra o judaísmo na Câmara. Também, olha, foi horrível da parte dele, não gostei. Esta deputada precisa saber que só foi gravada a conversa entre o Temer e o Joesley. Então, tudo ao vivo e a cores, se não fosse gravado, o crime passaria sem que não soubesse. Estou olhando como ele colocou aqui. Não só foi gravada porque houve, né? Esse é o problema, é que houve. Ninguém nega a conversa, foi gravada porque houve. Ninguém nega a conversa. Em que país a deputada... Não, primeiro negaram. Primeiro disseram, não, essa fita é editada, não sei o quê. Até que não deu mais para argumentar isso. Aí disseram, tá bem, é verdade, eu tive a conversa. Em que país a deputada vive? Ela é filha do São Roberto, candidata a ministra da Cultura do nobre PTB, aquele que está sempre no governo, só pode defender o presidente Temer. Luiz de Santa Maria. Dá para responder? Claro. Eu não fui ministra, não conversei com o Temer sobre ministério, fui lançada pela imprensa, tá? Não sei por quê, mas, claro, fui lá perguntar para o presidente, de onde está saindo isso? Aí ele falou, não, eu tenho inclusive um compromisso. Eu falei, com quem? Sérgio Saleitão, meu amigo, foi meu colega secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, quando eu era secretária do Idoso do Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho, é um excelente profissional, fiquei muito feliz, porque para mim ia ser muito ruim assumir uma pasta agora que eu ia ter que sair em abril. Então ele tem uma história com a cultura... E falida, né? Falida. Falida. Mas o Sérgio tem uma história com a cultura que é muito importante, um currículo muito rico nessa área. E eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho e eu vou estar lá para ajudar, para tentar já no ano que vem colocar um orçamento decente, porque para mim cultura, inclusive, é saúde. Quando você coloca as pessoas para desenvolverem atividades lúdicas, enfim, culturais, você está dando a elas qualidade de vida, você está recuperando a saúde psicológica, psíquica dela, gera economia, gera emprego. Eu sou muito favorável a que a gente desenvolva um bom trabalho na cultura. Inclusive essa integração que tu proporcionou lá no Rio com a Secretaria do Idoso. Pois é. A integração social deles e a proatividade. Gente, a terceira idade é altamente favorecida, em muitos casos, com a renda, é quem muitas vezes é o arrimo da família para sustentar a faculdade do neto, o remédio, a conta de luz de casa, mas falta a parte do carinho. E a cultura pode ter uma intervenção imediata nisso. Então, são ações como essa, que além da cultura em si, toda a economia que gira em torno dela. E isso que é muito importante, isso a gente tem perdido no país. O Sérgio, no discurso dele, ele colocou uns dados que a gente não tinha de quanto que a cultura gera de PIB para o país. Ele falou que gera em torno de 2,6 bilhões de reais e poderia ser muito mais se tivesse um pouco mais de incentivo nessa área. E, enfim, é uma questão de colocar na agenda do governo uma participação maior, efetiva, de recursos para esse tipo de ações que eu acho que só elevam a moral e, enfim, do brasileiro, da brasileira. Imagina, valorizar o carnaval, que o meu prefeito não queria valorizar, porque ele tem essa questão do viés religioso, ele é evangélico, não foi entregar a chave da cidade para o Rei Momo no carnaval, não apareceu na avenida e queria cortar pela metade a subvenção dada às principais escolas de samba para fazerem, não é a fantasia, o patrocínio, não, é para fazer a preparação das alegorias, para pagar os profissionais que vivem disso o tempo todo, sabe, Maurício? É uma atividade que gera 3 bi de arrecadação para o país, ele cortou mesquinhamente 6 milhões de reais porque disse que não ia pagar. Brincadeira. Paulo Sérgio, será que a deputada acha que a Dilma fez as pedaladas e isso é muito mais grave que a corrupção do Temer, o Armando Machado? Não é uma comparação de corrupção. Ela só ganhou a eleição porque ela mentiu. Ela mentiu para o Brasil inteiro. Ela perdeu pelo conjunto da obra, não foi pelas pedaladas. Mas foi. Só pelas pedaladas ela não perdeu. Foi onde a gente conseguiu pegar para derrubar ela. Mas a pedalada tipificou o crime. Foi onde a gente conseguiu pegar a assinatura digital dela ali.
Porque até então ela era incorruptível, tadinha, tão boazinha ela, né? Pessoa ótima. Agora tá aí, ó, respondendo pelos crimes que cometeu. E ainda foi... E o Temer é um novo governo ou é a continuação? O Temer está fazendo... Não, tudo bem, mas o PMDB governou nos 12 anos do PT mais um pouquinho, o PMDB estava lá. Mas ele mudou, para começar a conversa, ele mudou a equipe econômica e o que já foi Ele botou milagroso. um cara do Lula. Ele botou um cara do Lula. Botou um cara que não era do Lula. Ele, se fosse o Fernando Henrique, era do Fernando Henrique. Por quê? Porque o Meirelles... Não, era do banco, é quem manda. Manda no Temer, mandava na Dilma, mandava na Lula. Uma reversão na política econômica. E sempre mandaram, os banqueiros sempre bancaram. Não melhorou a economia. E engolem 45% de toda a arrecadação do governo federal. Os bancos engolem. Isso é um primeiro trimestre, muito petista. No primeiro trimestre... Como é que Não, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. No primeiro trimestre... Não tem discurso petista. O problema, sabe qual é aqui? Está no Brasil. Se tu dá uma opinião contra o Temer, tu é PT. Se tu dá uma opinião contra o PT, tu é temerista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, eu acho que ladrão todo tem que ir para a cadeia. É a primeira coisa que tem que acontecer. No primeiro trimestre... Está errado. O que estiver errado, está errado. Quem no primeiro trimestre, esse país... o que não falta no Brasil é ladrão. Está todo mundo sendo preso. No primeiro trimestre, esse país estava com um crescimento negativo, 14 milhões de desempregados, crise social em toda parte... E o Bradesco, que é o maior banco do país, teve o maior lucro da sua história. O segundo maior lucro da história do Brasil desde o tempo do Império. Onde é que está o dinheiro que não está na saúde? Está no bolso do banqueiro. Em algum momento nós temos que discutir isso. Pois é, quem quebra o país não é a Previdência. De juros no cartão de crédito, 400%. E quando congela a saúde, tinha que congelar o banco. Cartão de crédito, 400%. Que se nós aqui... Maior spread do mundo. Nós aqui... Maior spread do mundo. Se nós resolvermos... Deputado, e convido a fazer alguma coisa a respeito disso. Se nós resolvermos emprestar dinheiro a 100% de juro ao ano, nós somos agiotas e seremos presos. Agora, 400% de ano, por parte dos bancos, para cartão de crédito e para o cheque especial, aí pode. Aí não é nada. Por que o governo não abre mão disso? Eu discordo, eu acho que tem que mudar essa política. Acredito, sim, que a condução da política econômica mudou para melhor. Tá? Pode ser o Meirelles, pode ser o cara dos bancos, etc., mas ele deu credibilidade e mudou... E foi que salvou o governo do Lula. Ele salvou o governo Lula. Não é? Se o Lula não tivesse o Meirelles do lado dele, teria fracassado. Eu reconheço isso, óbvio. Sim, se ele não tivesse se comprometido a botar o Meirelles... Eles não teriam deixado de se eleger. Pois é. Ele só se elegeu porque se comprometeu com o banco e com o poder econômico. A condução do Banco Central também melhorou. A política fazendária ela é rentista permanentemente. É isso que é o problema. Né? Não existe alguma coisa racional, a não ser o rentismo que favorece a comercialização de papel e não o desenvolvimento. É exatamente isso. Não, lamentavelmente é isso. Política local. O governador disse que não é candidato. Eu estive com ele ontem, um sucesso, nosso evento ontem em Guaíba, super lotou. Sim. O governador esteve lá conosco, ficou muito feliz. O Pisperotto, então, foi um belíssimo anfitrião, fizemos no auditório da Prefeitura, um projeto RS sustentável, viu, deputado? E ele disse que não é candidato, mas já se percebe os sinais que... A sociedade está querendo. E tu naturalmente acreditaste, né? Sartori. Tu naturalmente acreditaste. Eu não quero acreditar, porque eu não quero que ele seja candidato. Você quer o quê? Que ele não seja candidato? Eu quero que ele seja candidato. Tá. Eu não quero acreditar que ele não é. Entendi. Eu quero que ele seja candidato. E merece ser candidato e merece vencer, embora a sua opinião contrária. Não, eu apenas aponto o que é ilegal. Apenas aponto o que é ilegal. E o dinheiro o senhor tem que entrar com impeachment na Assembleia. Desaparece. O senhor tem que entrar com impeachment. Estamos trabalhando nisso. Estive visitando o presidente do Tribunal de Contas, pedindo que ele reprove as contas do governador por ilícitas. Só precisamos saber se isso realmente é a vontade de todos os médicos do Rio Grande do Sul. Tal como apontou
O procurador deu caminho. Aliás, o procurador deu caminho. Tem que entrar com impeachment. O secretário da Saúde do Rio Grande do Sul. Não, tem que levar para quem tem obrigação de fazer isso. O João Gabardo, secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, no meu entender, nos últimos anos foi o melhor secretário da Saúde que nós tivemos. É o melhor secretário que está no exercício ainda. Melhor do que o Terra. Mas eu posso, Paulo Sérgio? Não, só para Ele é cria do Terra. É uma sequência. Normalmente a criatura sai melhor que o criador. Eu posso falar sobre o fato do governador ser ou não candidato? Pode, claro, e deve. Tá. Transparentemente, o governador não é candidato e nem pode ser candidato, né, agora. Né? Ele é o governador e ele tem que governar o Estado. Por pelo menos 1 ano e meio ele tem que governar o Estado. E essa é a principal pauta, não é a eleição a pauta. Agora, o que não se pode é a gente retroceder no Estado. Isso a gente não pode fazer. A gente não pode pensar que dinheiro cai de árvore. A gente não pode pensar que fabricar dinheiro não vai elevar os juros. E o Estado não fabrica, pelo menos o Estado do Rio Grande do Sul não fabrica. O Estado Brasil também não deveria fabricar dinheiro, porque isso, com certeza, só é benéfico para os bancos, porque aumenta a dívida pública. Agora, a gente tem que pensar em continuar com esse processo de reformulação do Estado, de modernização do Estado, pensando no quê? Em cuidar as pessoas na saúde, com certeza, porque a gente viveu 37 anos de déficit. O que é déficit, para quem não sabe? É gastar mais do que se arrecada. Então não tem como investir dinheiro na saúde, na educação, na segurança, se a gente gasta mais do que arrecada. E isso o governo vem fazendo, colocando ordem na casa e melhorando a situação financeira do Estado. Para quê? Para que a gente consiga olhar para o futuro e tenha um pouquinho de esperança. Futuro, né? Olhando para o futuro, a gente não pode deixar de pensar em eleições. Eu vejo, estou acompanhando o PTB aí, PTB namorando lá com o PSDB, lá com o Eduardo Leite, namorando com o PSD, com o Cairoli, tem uma conversa com o Cairoli. Tem vários namoros. E eu estou sentindo que a deputada Cristiane Brasil já traz as alianças no bolso aí para um futuro casamento aqui no Rio Grande. Ela traz o protagonismo. Ela trouxe o protagonismo para que o PTB pudesse ter candidatura majoritária. Vem falar outra coisa. Assim, vem falar outra coisa. Antes de entrar nessa questão específica do PTB, eu quero compartilhar com vocês o sentimento que a gente tem lá na Assembleia, onde a gente lida com todas as questões, desde a saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente, da reformulação que o Estado precisa. Antecipar a pauta da sucessão do governo do Estado é prejudicial para o Rio Grande do Sul. Nós vamos, mais uma vez, criar um ambiente beligerante, onde as pessoas vão disputar em torno de bandeira, sem disputar em torno de ideias. Então, eu quero confessar o seguinte, a imprensa faz um papel, muitas vezes, negativo nisso. Nós precisamos vocacionar e discutir o que é importante para o Rio Grande do Sul como ação e como projeto político não de governo, mas sim de Estado, que possa se perpetuar ao longo do tempo. Porque chega aqui, o exemplo típico que existe. Um prefeito assume o seu município, primeira coisa que ele faz é trocar o adesivo da ambulância. Gestão tal. Isso é custo, isso sai do nosso bolso. Chega um momento onde a gente precisa dar um basta, e é pelo menos o sentimento que eu tenho colecionado de muitos colegas, que a pauta sucessória, ela tem que ser discutida na véspera da eleição. Os arranjos políticos, eles têm que ser tratados em torno de projetos para o Estado andar para frente. E a gente vive uma relação econômica muito parecida. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão falidos. Se a gente não repensar a forma de lidar com isso, de reestruturar o nosso Estado, nós corremos sérios riscos de não devolver à população aquilo que a gente mais espera. Deputado Maurício Dedrick, o que queres? 11% de todas as emendas parlamentares que veio de Brasília para o Rio Grande do Sul foram destinados aqui a pórticos de cidades do Rio Grande do Sul. Olha a importância de um pórtico na cidade. Se não tem pórtico, a cidade não existe. Tem cidade que tem pórtico que eles destroem para construir um novo. Não, exatamente, mas isso é um absurdo. Eu estou citando as coisas desnecessárias. Aliás, a incompetência no Brasil, as obras desnecessárias, as obras inacabadas, somando tudo isso, a corrupção, não tem como dar retorno para a sociedade. Mas isso favorece sempre alguém, tu já viu? E aí é esse conluio que existe. A corrupção não é o mal da política, gente. A corrupção está entramada em todos os setores. Ela já não é endêmica, ela é pandêmica. É verdade. E isso precisa ser contrastado aí com projetos que sejam de Estado, com cadeia para o corrupto, com fiscalização, com judiciário. E lembrando que o controle, quem pode fazer, acima de tudo, é a população, que pode reivindicar
na sua legitimidade, para o órgão competente, dentro da tecnicidade, aquilo que realmente discorda. Eu acredito que enquanto a gente não mostrar para a criança e para o jovem o que é exatamente o público, a gente não vai mudar esse país. Eu morei um tempo fora e vejo o quanto isso lá é fundamental. O público, para nós aqui, parece algo um pouco abstrato. Né? Não, o que é público? Né? Margaret Thatcher já disse, né? O que é público? É o que o povo paga de impostos. Mas isso continua. Mas isso ainda é pragmático. Exatamente. Isso é pragmático. Mas o que é público? É o que também é nosso. Então, é a questão da cidadania, é a questão do nacionalismo, não no mau sentido, o nacionalismo de defender a cidadania, de defender o que é público, não apenas o valor, mas o que é público em relação à sociedade, nas relações pessoais na rua. Né? Na relação pessoal de não furar fila, relação pessoal no trânsito. A cortesia no trânsito, a educação, a lei de trânsito. Isso também é público. Justo. Mas por que a gente não valoriza o público, né, nessa relação? Enquanto a gente não ensinar lá a criança o que é público, o que é ter amor pelo público e pela pátria... E grave é o que está acontecendo, em especial aqui nessa nova geração. Muitas das escolas municipais aqui, os professores estão com medo de estar em sala de aula. Porque os pais, quando recebem uma reclamação do professor, um bilhete, uma agenda, voltam na escola para agredir o professor, como já aconteceu inúmeras vezes aqui em Porto Alegre. E isso está acontecendo no país inteiro. Que conceito que passa um pai desse para o filho? A perda completa de responsabilidade, disciplina e hierarquia. E esse jovem, daqui a pouco, está na rua cometendo as arbitrariedades, os crimes, a droga, permeando a vida das famílias. A gente está corrompendo os valores que a gente precisa resgatar. Paulo Sérgio, está difícil defender o Temer, hein? Aí fala uma série de adjetivações aqui do Temer. Mas eu queria, no bojo dessa questão aqui do Simões de Canoas, lhe perguntar como é que a senhora, que já disseram que é temerista, chega a fazer parte da tropa de choque do Temer? Lógico que não. Não, né? Eu estava aqui a semana passada, o Marum aqui. É temerário, né? O Marum aqui, depois até fui jantar com o Marum. O Marum é sensacional. O Marum, esse é cachorro louco da tropa de choque. Se eu tivesse com algum problema, eu queria o Marum do meu lado, você pode ter certeza. Eu também. Ele é incrível na defesa das causas que... Esse é gaúcho, esse honra, gaúcho, esse gaúcho. Pela garra, pela gana, pela disposição. Outros não. Mas é fiel, né? Ele não deixaria o Sveiter... Independentemente... Ele não deixaria o Sveiter fazer o que fez. Não. Agora, como é que se justifica ou se enfrenta toda uma sociedade estando do lado de um presidente com tão baixo índice de aceitabilidade pela população? Se você parar para pensar que metade da população já não votou nele porque votou em outro candidato, né? Então ele já parte com uma rejeição alta. E a outra parte que tinha votado na Dilma, que depois que viu que ela mentiu e enganou o povo, também já não queria que ela ficasse, mas votou nela. Tem a galera que votou contra essa corrupção toda, então está todo mundo chateado com toda a classe e toda esse status quo que hoje comanda a política. O que leva a gente a pensar é o seguinte: existe todo um sistema político, eleitoral, que está acontecendo no Brasil e que essas instituições, inclusive o sistema eleitoral, ele tem uma periodicidade. Pode ser um presidente com baixa popularidade, mas o custo para a sociedade da gente trocar esse presidente agora, fazer uma eleição agora, com a falta de dinheiro que a gente está vivendo, para depois trocar de novo no final do ano que vem, ou, enfim, o custo para a sociedade de você mudar ministros, parar os ministérios todos para... Depois os ministérios não conseguirem atender os prefeitos, os governadores. Isso tem um impacto econômico no país tão grande que, na minha avaliação, hoje não vale a pena trocar. Não vale. Vamos confiar que ele tem uma equipe econômica que está fazendo uma condução razoável. Sim, que mesmo que o parlamento não aceite a denúncia, especialmente a Câmara, ele vai responder depois da presidência da República. Claro. Vai responder... em primeiro grau. Paulo, eu acho que tem outra questão. Podem vir novas denúncias, entendeu? Segundo já não vai vir.
né? E a gente vai ter que analisar outra. O Rodrigo Rocha Maia estava quase entregando tudo. Aí na última hora libera o Rodrigo Rocha Maia. Loures. O Rocha Loures. Casualmente. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida, ela não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do nosso estado, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do estado, viu, meu caro Tiago Dimer, devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. É uma das medidas a ser adotada pelo Estado. Ela tem que ser imediata, com a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que proteger a sua casa com a Unicred valoriza seus melhores momentos. O nosso seguro residencial oferece tudo o que você precisa para ficar mais tranquilo. Conheça a flexibilidade nas coberturas e os diferenciais exclusivos que só nossa instituição financeira cooperativa tem. Isso significa segurança. Quando pensar em seguro residencial, escolha Unicred. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina e nosso presidente também da Bienal do Mercosul, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores não têm ideia de como o tratamento do câncer avançou nas últimas décadas. Antes, os tratamentos eram sofridos e produziam muita mutilação. Os medicamentos, por sua vez, eram tóxicos, injetáveis e com efeitos colaterais às vezes severos. Hoje a medicina aprendeu a separar melhor os tipos mais ou menos agressivos de câncer, oferecendo o tratamento adequado para cada indivíduo em particular. A grande maioria das mulheres com câncer de mama, por exemplo, não necessita mais retirar o seio. Isso não é maravilhoso? Tumores muito difíceis no passado, como o câncer de pulmão, o melanoma e o câncer de rim, melhoraram muito com os novos tratamentos. Via de regra, esses novos medicamentos são mais ativos e têm muito menos efeito colateral. Ou seja, o tempo de tratamento tóxico e pouco eficaz ficou para trás. Converse sobre isso com seu médico. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Dá licença, mas defender o tema... aí vai começar. Só não pode ofender, né? Que aí eu não vou ler aqui. Obviamente, não pode partir para ofensas pessoais. Paulo Sérgio, a todos nós queremos mais segurança, direitos civis para trabalhar bem e com dignidade. Parabéns, porque este é um programa sério e de muita audiência. O operário, o funcionário que fala mal do governo está apoiando a prostituição e a corrupção dentro das grandes empresas. Lógica filosófica. Meu pai trabalhou no rádio e sou seu grande fã, Paulo Sérgio. Obrigado. Deixa eu ver se ele botou o nome aqui. Sabe que eu cheguei agora Bernardo de Cruz Alta e o pessoal comenta muito o programa lá. Achei bem interessante. Não, a audiência do programa no interior é fantástica. Eu conheço o senhor e tal. Lula não sabia de nada. Temer é pura ingenuidade. Aécio recebeu um empréstimo do Joesley. Joesley vai processar quem falar mal dele. Roberto Jefferson está comprometido com o Brasil. A população vai entender o aumento da gasolina. Na boa, pessoal, o que vocês acham que o povo sente neste momento? Eu sinto vontade de chamar os militares. Carlos Eduardo de Gravataí. Todo radicalismo não é correto, toda unanimidade, você me desculpa, mas ela não é inteligente. E, sinceramente, sair de um sistema democrático para chamar de volta uma ditadura que
tira suas liberdades individuais, que pune você por ser contrário a um ponto de vista. Você me desculpa, mas eu discordo do senhor. E os militares aprenderam a lição, não vão cometer o mesmo erro de novo. Não acredito. Pode chamar os militares, não acredito que venha. Mas a gente está cresceram, aprenderam com os erros que cometeram, aprenderam com a tortura, com o assassinato, e a imagem que ficaram junto à população, que estão recobrando agora. A imagem que estão recobrando? A sociedade está pedindo os milicos? Ele já me chamou de PT, eu não vou dizer. Eu chamei você, não. Foi ele. Não acredito que os militares caíram numa coisa dessa. Eu chegaria na jovem. Eu chegaria na jovem. Falei dele. Agora, uma pena é que a Venezuela, pelo jeito, não aprendeu, né? Por que não aprendeu? Está pagando caro, hein? Mas por que não aprendeu? Não, porque está voltando, né? Está voltando a ser uma democratura. Né? Mas sempre foi, né? Disfarçado. Ali nunca teve uma democracia depois daquele Chaves. PMDB, PSDB, IDEM e outros mais, esses são os caras de pau tirando direitos do povo. Uns covardes são mantidos pelos ricos. Eles dizem que não e vão... muitas vezes o seu programa vai fazer em graus, mas esses partidos nunca mais. Então, não sobrou o PTB. Eu sou o PTB, tá? Só para você saber. Que maravilha. Nós vamos agora ao ponto final com o FCDL, o nosso Que Comércio e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Thiago Gimmer, seu ponto final. Primeiro, obrigado, né, Paulo Sérgio? Eu vim aqui eu vou te levar com uma pauta... Vai vir com o doutor Argolo. Vou te prometer isso. Não, mas pode me chamar sempre com o doutor Argolo. Eu acho que, inclusive, é um pouquinho de propósito, né? Porque bate e volta um pouco aqui. Mas hoje está perigoso, porque hoje tu deu a oportunidade do presidente falar depois de mim. Pode me alcançar o convite, Paulo Sérgio, para eu reforçar a campanha, porque isso é importante. Posso, solidariedade. Está aqui o tricotaço. Está aqui o tricotaço. E eu acho que isso é importante para o meu ponto final, principalmente, que é o que? Solidariedade. Solidariedade faz com que a gente seja menos egoísta, que a gente pare de olhar. Por que trouxe azul? Por que não trouxe azul? Pois é, daí a gente tem que perguntar lá para o Paulo Cruz, lá do Cindy Lojas, lá que eles é que estão doando aqui, Paulo Sérgio. Mas a gente aceita, né? Ainda mais se for esquentar alguém. Mas eu acho que é importante a gente ser solidário, a gente não ser egoísta, porque o egoísmo também só ajuda a gente entrar cada vez mais para o buraco. A gente tem que olhar para o lado, a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para o todo e entender que cada um tem que dar um pouquinho, principalmente no momento de crise. E aqui a gente conseguiu fazer isso com o apoio da Unimed Porto Alegre, com o apoio da RITS, com o apoio do Cindy Lojas, do Master Palco, com o apoio de todas as televisões aqui do Rio Grande do Sul que estão nos apoiando com essa mídia, né, que é uma mídia muito importante. Tem apoio da Celulose, do Zafari. Se eu esquecer de alguém, está lá no evento no Facebook. Lá. Médico, apoio? Do Sindicato Médico, com certeza, tenho certeza que muitos médicos irão lá no domingo e, consequentemente, a gente vai ter apoio aí também do Sindicato Médico. Mas é importante... Pensei que até isso ia merecer crítica. Não, em absoluto. Apoiamos muito e quando chegar meu minuto vou fazer um apoio ao governo do Estado aqui. Todas então aqui, essas... Está o teu jeton. Muito obrigado, muito obrigado. Só para terminar, Paulo Sérgio, pode terminar. Domingo, 14 horas, lá na Avenida Beira-Rio, perto da pista de skate. Muita gente está precisando, vamos lá colaborar. Obrigado. Olha que mignons da Zezé e chá Sanitas, da nossa Dimed Lifar. Tem de camomila aqui? Do nosso amigo Júlio tem. Para você ficar mais nosso calmo. amigo Júlio Motim. Eu pensei que tu ia querer me dar de presente. Eu pensei que era para me dar de presente. Agora mais calmo agora. Seu ponto final. Está mais calmo agora? Tô calminho. Não, eu quero elogiar o governo do Estado, e em especial o secretário estadual da Saúde, com relação à vacinação contra o vírus, papilovírus, na HPV. A vacina está à disposição, é um apelo que eu faço a todas as mães, levem as suas filhas de 9 a 15 anos para fazer. A medicina conseguiu um feito único, que é uma vacina contra o câncer. Pela primeira vez nós temos isso. É possível vacinar uma menina e impedir que ela tenha câncer de colo de útero, que é a segunda maior causa de mortalidade feminina do país. Depende da mãe.
depende da mãe. Então a senhora não pode deixar de fazer isso, de levar sua filha entre 9 e 15 anos para se vacinar. E fico feliz em saber que, apesar do nosso prefeito ter levado o homem que não foi capaz de responder onde é que botou o dinheiro do IP, ter levado para o seu secretariado, é uma lástima que o prefeito tenha agido dessa forma, mas tenho esperança de que o Otomar Vivian tem o banco de talento, deve ser, exatamente, deve ser isso. Mas tem esperança que o doutor Otomar Vivian tome providência para salvar o IP. Então está aqui, o senhor tomar com aquele uísque já está tomando. Certo. E o doutor Argolo agora virou direita, ele já foi da esquerdalha, agora é direitalha. Aqui, não, mas é temporário, depois eu volto. Depende do governo. Depende do humor dele. Depende do dia. Deputado Maurício Pedrick. Depende do dia. Paulo, meu ponto final vai para... Depois, o próximo programa tu vai contar dos namoros aqui, das alianças. Também. Vai esse agradecimento especial, a oportunidade que a TV Pampa dá para nós conceituarmos aqui esse debate que é franco e aberto. E o Paulo é o catalisador disso, tem oportunizado aqui com que toda a vinda da Cristiane Brasil, do Roberto... E várias vezes ela que não vem aqui. Nós estejamos juntos. Se ela vier o Rio Grande não vier aqui... Várias vezes tem deixado a gente falar, inclusive. Exato, tem permitido isso. Tem programas que ele não fala o tempo inteiro, deixa a gente falar, inclusive. Mas em especial passar um serviço aqui, a Cristiane está no período de recesso e a gente está montando conjuntamente um programa, um projeto para combater a obesidade infanto-juvenil. Projeto que mexe imediatamente com a saúde das crianças. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com as doenças correlatas, as cardiopatias, diabetes, hipertensão, que já acometem crianças de 9, 10, 11 anos. Então a integração que a gente pretende construir é um Brasil mais light para evitar isso que está diagnosticado, que nos próximos 10 anos seremos o país com a maior concentração. Olha, para o aperitivo de hoje antes do jantar, tá, Maurício? Olha aí, um chazinho para depois do jantar. Obrigado, antes do jantar, para depois do jantar. Já tive a oportunidade, inclusive, deputada Cristiane, senão ele não para de falar. Deputada Cristiane Brasil, seu ponto final. Escolares. Perfeito. Por que não te calas? Deixa... Por que não te calas? Bom, prazer tem que tentar conhecer falar alguma coisinha aí, Dr. Paulo, Tiago, prazer estar com você. Prazer estar com você, Paulo Sérgio. Maurício, tocou num ponto interessante, a gente realmente tem feito um trabalho preventivo para combater a obesidade infantil, que é fundamental para a saúde pública e... eu sempre fiz um trabalho voltado para a parte de qualidade de vida e promoção da saúde dos idosos do Rio de Janeiro, que é também um projeto que a gente tenta levar para o partido PTB. Te parabenizo, Tiago, pela iniciativa. Eu estive hoje numa instituição chamada Centro Vida, Sim. que atende uma série de pessoas, não só idosas, mas pessoas demenciadas. E a gente vê ali as condições de abandono e pobreza. Quando se vê uma iniciativa dessa que protege seres humanos, né, valoriza a vida dos seres humanos, você pode ter certeza que você conta aí com o nosso apoio. E eu digo, Paulo, eu acredito na política, acredito que só tem essa maneira da gente realmente tentar transformar, mudar o que a gente não gosta. Pode ter certeza, não compactuo com essas coisas erradas. Quero mudar o status quo desse país, sim, trazer uma nova maneira de representar os brasileiros, mas eu tenho a minha opinião e acredito na lei, acredito na Constituição. Isso eu não tem como a gente negociar. Concordo com a deputada Cristiane Brasil. O senhor Temer não é santo, mas com certeza o Joesley foi lá apostando em mais uma vantagem para os amigos que o ajudaram. Paulo Ronaldo de Oliveira. Paulo, para te tranquilizar, não é só tu que está querendo me calar. É muita gente. Ah, meu Deus. Aqui você pode ter certeza que você vai sempre ter voz, viu? Isso. Não, aqui ele tem voz e tem vez. Faço força. Até criticando o nosso governador, ele faz isso. Olha, eu gostei da parte do chá, vou te falar, do momento Sanitas. Fit, gente. Gostei. E tem um energético que é espetacular. Momento de energia. E aqui aos Mignons da E aí, para engordar, para emagrecer. Lá o ex-prefeito que vocês estão conversando com ele, como é o nome dele? O Fernando Leite, lá de...
O Lara tá lá, o Lara tá... Mas esse Paulo Sérgio, é pilheiro, né? Isso, dá um tricoteiro, dá um tricô aí. Ele lançou ontem pré-candidatura. A pré-candidatura. Me dá esse tricô aí pra eu dar pra Paulo. Olha agora, delegado Ranolfo. Tricotado, bota um pouquinho. Aí, Paulo, pra você, vai. Recebeu o prêmio. Obrigado. Como é que é? Fernando Leite, né? Não, Eduardo Leite. Ah, viu? Está articulando com o Lara. O Lara, eu achei que tu tinha esquecido do nome dele. Falou Fernando. Não esqueci, não. Os políticos aqui do Rio Grande do Sul eu conheço. Mas tu falou Fernando. E eu estou conhecendo mais os políticos do Rio de Janeiro. Falou Até do Mato Grosso. Até do Mato Grosso. O nosso Carlos Marum. Mas viu, Paulo Sérgio, apesar de, né, a gente estar aqui, claro, e a gente precisa responder várias questões, eu acho que é importante isso, né, em relação ao governo do Estado. Foi um ótimo programa, né, e aprendemos bastante aí, principalmente com a deputada aí que nos honra com essa visita aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Olhasse nos olhos do doutor Argolho, eu achei que ia dizer, apesar de tudo, doutor Argolho, nós nos amamos. Era isso que eu sei. Obrigado, deputado. Não, ele só diz depois do programa. Só diz depois do programa. Presidente nacional do PTB. Isso é que eu gosto dos gaúchos, esse sangue quente que vocês têm, essa possibilidade do diálogo, mas também da divergência, do debate. Eu sinto falta disso, eu venho aqui me alimentar de todo desse calor que vocês têm. Pode assinar ficha aqui no Rio Grande. Lá na Arena a gente tem um para a senhora lá. No Beira-Rio também. Obrigado, Maurício Gendrich. Obrigado, Paulo. Grande querido, grande amigo de tantos e tantos anos. Né? Muito obrigado. Vem aí o nosso Jornal da Pampa, na região de Porto Alegre, sul do estado, a apresentação da Vera Armando, o Vilceu Godoy, com as notícias da TV Pampa Centro e o Álvaro Damini da TV Pampa Norte. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.